primeira. Vou abrir aqui o último programa que a gente viu na aula passada. Então a gente tinha arrays aqui, múltiplos arrays, inclusive em 1D e depois aqui em 2D também. E nós fizemos de várias formas aqui. Eu utilizei as funções sizeOf para mostrar que é possível capturar o tamanho inteiro de um array alocado na memória stack. Também mostrei que todo array, mesmo que ele seja ele um array com uma única dimensão, que a gente chama de vetor, ou um array com mais de uma dimensão, que a gente chama de matriz, com duas dimensões, que comumente nós chamamos de matriz, ou até mesmo de mais dimensões, ele sempre representa um endereço. Esse endereço ele vai ser o endereço do primeiro byte que ocupa do espaço que o array ocupa. É sempre o endereço do primeiro byte. E nós fizemos alguns acessos aqui. Fizemos acessos utilizando colchetes e fizemos acessos utilizando o asterisco também. Então vamos lá. Então vou sair aqui do programa para a gente fazer um novo. Vou fazer um aqui voltado para matrizes mesmo. E aí nesse programa, lembrando que o ideal é a gente utilizar comentário no início do código. Então, se vocês, para o trabalho 1 e para os próximos exercícios, mesmo que vocês entreguem dentro do Run Codes, seria legal vocês manterem esse hábito de fazer esse comentário aqui inicial, tá bom? Vamos lá, o programa. Então a gente tem programas, nós vamos mostrar conceitos relacionados a arrays também, novamente, vetores, matrizes e arrays multidimensionais. Então, vou começar aqui. Agora a gente vai mudar um pouquinho a forma de entrar com o main, né? Eu falei que eu não ia mostrar nada novo, mas vou mostrar uma coisa aqui diferente. Quando eu faço a função principal, quando eu descrevo a função principal, eu tenho duas formas de fazer pelo padrão da linguagem C. Então eu tenho aqui vou incluir aqui as bibliotecas. Eu posso utilizar o void como sendo aqui entre parênteses, significa que a função não recebe nenhum parâmetro, nenhum argumento. E uma outra opção é utilizar o seguinte, int argc char asterisco argv. Por que eu não mostrei isso antes, né? Isso aqui é o padrão mesmo da biblioteca da linguagem C. Argc vai me dizer o número de argumentos passados na chamada do programa. E argv, e aí, veja, né? Aqui eu tenho um inteiro, então faz sentido que o inteiro seja um número de argumentos, né? Um número inteiro de argumentos. E o que parece essa variável aqui, esse argv aqui, para vocês aí, com o que a gente já viu relacionado a arrays e endereços de memória, o que parece esse cara aqui? Alguém poderia sugerir aqui ou... Então o Israel falou um array. Sim, com certeza é um array, né? Porque tem aqui um colchetes, né? E aí o Thiago, o endereço de um vetor. Eu acho que está mais ou menos na direção aí. Não sei se alguém tem mais algum endereço de um array. Bom, então dá para ver, né? Assim, alguma coisa importante, né? Vocês de alguma maneira já tentaram capturar aí. Se é char asterisco, é um endereço, tá? Isso com certeza. Agora,
o que é se é um char? Se fosse, vamos separar, né? Um char asterisco é um endereço. Se fosse um char com argv, assim, ou melhor, né? Vamos deixar um número genérico, aqui, V, um nome genérico, V. Com um colchete, isso aqui seria um array. Então, o que eu tenho é o seguinte, na prática, isso aqui, o que isso aqui representa? É um array em que cada posição possui um vetor de char. Então, é quase como se fosse uma matriz. Tá? Não é exatamente uma matriz porque o número de... não tem um número de linhas e colunas fixo, como teria numa matriz. Tá? Então, isso aqui é um array em que cada posição do array possui um char asterisco, possui um vetor de char. Tá? Então, eu poderia ter um array, por exemplo, eu teria uma coisa como isso aqui. Ó. A primeira posição do array seria algo como P, O, M, e aí a segunda posição desse array poderia ter só duas letras, sei lá, A e B. Então, é como se eu tivesse um array multidimensional, só que ao invés de ser fixo, o tamanho das linhas e colunas ser fixo, não é. Então, vou dar um exemplo aqui. Então, por exemplo, poderia criar aqui um char matriz e dizer o seguinte, eu tenho 3 linhas e 5 colunas. Quando eu faço isso aqui, o que eu estou dizendo é, realmente eu tenho que ter 3 linhas e 5 colunas, então cada linha aqui poderia... nessa primeira linha, por exemplo, né, eu tenho que ter obrigatoriamente 5 elementos. Mesmo que eu não coloque aqui, ele vai ter 5 elementos. Então eu vou deixar em branco aqui, por exemplo. Mas na prática eu tenho 5 elementos aqui nessa linha. Eu vou pôr 2, para ficar mais fácil. E aí se eu tiver aqui A, B, C, D, E, então eu tenho agora 5. E aí beleza, né? Então isso aqui é uma matriz, porque eu tenho o número de linhas e de colunas é fixo e e ele vai alocar realmente 5 vezes 2 char. Tá? Nesse jeito aqui é um jeito mais flexível de declaração, em que cada posição é como se cada linha pudesse ter um número variável de elementos. Tá? E é isso basicamente que está aqui. Exatamente como isso é feito e como é que a gente faz, como é que nós podemos fazer nós mesmos um array como esse, eu não vou explicar na aula de hoje, mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente captura isso aqui. Então eu vou mostrar aqui, ó, printf, valor do argc. A gente vai começar a usar isso aí, porque ele pode ser útil em alguns casos. Então, vou mostrar aqui, ó, argc. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vamos pegar só o primeiro valor do argv, ou seja, argv 0, só o primeiro elemento desse array. E aí, quando eu tenho um array de char, ele tem uma sequência de chars, isso aqui a gente chama de string. Também não vou dar muito detalhe, porque a gente vai fazer uma aula só sobre isso, tá? Então, um array de char, ou seja, uma sequência de caracteres, também é chamada de string. E aí o string tem uma máscara para ser utilizada no printf, que é a porcentagem %s. Então vou mostrar aqui, ó, argv de 0. Qual que é a vantagem disso? Ele vai mostrar
toda a sequência, tá? Então, para exemplificar aqui, ó, se a gente colocasse primeira linha da matriz. Primeira da linha da matriz, ou seja, matrix aqui, né? Coloquei em inglês 0. Então, perdão. Então, o que eu estou capturando aqui? Eu quero capturar a linha inteira, essa linha inteira aqui, ó. Então, ele vai pegar essa linha inteira e exibir todos os caracteres dela em sequência. Mas uma coisa importante, né? Eu lembro que até alguém perguntou na aula, tem como imprimir uma linha inteira? E eu falei que não tinha, né? Não tem uma forma genérica de imprimir uma linha inteira, mas se for um array de char, é possível. Porque um array de char pode ser visto como uma string, uma sequência de caracteres. Vamos lá, então. Então, olha só. O que eu estou fazendo aqui, né? Então, estou pegando o primeiro valor do argv. O argc, né, tem um elemento, né, então um argumento. E o primeiro valor do argv, ó, é ponto barra mat. E aí eu imprimi a primeira linha da matriz. E aqui ele, na verdade, ele não imprimiu a primeira linha, ele imprimiu tudo, né? Ele saiu imprimindo tudo aqui, tá? Bom, A, B, C, D, E. Então, eu não expliquei muito bem, assim, ainda como é que funciona uma string e como é que ele considera isso. Então, mesmo eu tendo colocado só a linha 0, ele imprimiu tudo. Eu vou colocar aqui, vou tirar o... Vamos ver se ele vai aceitar fazer isso. Aceitou. Beleza, agora ele só imprimiu um, tá? Porque eu zerei o resto aqui. Então, vamos deixar desse jeito. Então, na prática aqui, vou só comentar esse item aqui. Apesar de ter inicializado apenas os 3 primeiros elementos da linha 0 da matriz, eles estão ocupando espaço de memória. Tanto que eu posso fazer aqui, ó, matrix na linha 0. Aí aqui teria coluna 0, 1, 2, né? E coluna 3. Eu posso colocar alguma coisa aqui. Por exemplo, isso aqui, certo? Então, se eu fizer isso, ele vai funcionar. Tá? Ou seja, isso aqui tá... Então, vamos lá. Então, ó, bom, certo? Então, consegui imprimir tudo. Então, vamos pensando o que isso significa, né? Por que eu estou mostrando isso aqui? Primeiro que todo array, né, é um endereço, a gente tem esse comportamento de endereço para todos os arrays. Todo array ele pode ser indexado dessa forma aqui com colchetes, e quando esse array é uma matriz, ou seja, um array que tem mais de uma dimensão, pelo menos, então se for um vetor, sempre que eu utilizar o colchete ou o asterisco, eu vou direto no valor. Mas se for um array de uma única dimensão, eu consigo acessar direto o tipo. Então, se fosse um vetor de char, eu imprimiria direto char. Se fosse um vetor de inteiros, eu imprimiria direto inteiro. Mas quando é uma matriz, quando eu indexo ela com um número só, então o que eu estou fazendo é pegar a primeira linha, nesse caso, né, até o final dessa linha aqui. Quando a gente interpreta como string isso, ele tem alguns significados diferentes, como eu comentei, nós vamos ver uma aula só sobre isso, mas apenas para dar a primeira ideia, é como se eu estivesse então considerando, eu vou pedir para ele acessar todos os caracteres até ele encontrar um caractere nulo, né, um caractere que não tem nada. Nesse caso aqui, como eu não inicializei os outros dois elementos, ele vai achar que o último caractere é nulo, então ele não vai, ele vai parar, tá bom? Então vamos lá, ó. O argv, a gente não está alocando ele. Você percebe aqui que eu não fiz nada com ele, né? Eu só coloquei ele aqui na main. E aí o que acontece? Esse cara aqui, ele é automaticamente alocado. Eu não preciso trabalhar com... não preciso alocar ele. Ele já vem de graça, digamos assim, para mim no programa. O que significa esse argv? Esse argv significa tudo que eu digito aqui
na hora que eu chamo o programa. Então, olha só, como eu digitei aqui, ó, ponto barra mat, esse aqui é o primeiro argumento, é o primeiro argv, valor de argv. Se eu colocar alguma coisa aqui na frente, por exemplo, vou colocar parâmetro aqui na frente, esse vai ser o argv1. Então, olha só, vamos tentar imprimir. Agora, ó, quando eu incluo mais um parâmetro aqui, o argv passa a ser 2. Então, lembrando, né? Quando eu só entro com o programa, eu só tenho um argumento, que é o próprio nome do programa. Quando eu adiciono mais um, agora eu tenho 2 argumentos. Eu não estou mostrando ele, mas ele está lá. Quando eu adiciono mais um, vamos supor que eu tenho aqui parâmetro 10. Agora eu tenho 3 argumentos. O mat, parâmetro e 10. Se eu colocar ainda mais um... Opa, pera. Vamos colocar aqui, sei lá, por exemplo, quando a gente faz algum programa e usa alguma opção, menos help, sei lá. Agora eu tenho 4. Então, 1, 2, 3 e 4. De que tipo são esses elementos aqui, esses valores aqui? Como na hora que eu digito no terminal eu posso digitar qualquer caractere, então eles são chars, né? Então todo mundo aqui é um char, ó. Ponto é um char, barra é um char, o M é um char, o A é um char, o T é um char, o 1 é um char, o 0 é um char, esse hífen aqui é um char, o H é um char e assim por diante. Né? Então, como é tudo char, é a melhor forma de eu tratar isso. É por isso que o argv ele é do tipo char asterisco. Tá? Vamos imprimir aqui. O que eu posso fazer agora? Vamos trocar essa ordem. Então, vou só dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta. Então, para que serve esse argv? Eu já vou mostrar. Se eu colocasse só um espaço, né, sem nada, assim, né? Se eu colocar desse jeito aqui, ele considera como valor nulo? Vamos ver. Eu não me lembro, para ser sincero, se isso dá certo. Não, ele vai estar falando que eu tenho um caractere vazio. Eu vou dizer qual que é o caractere nulo. O caractere nulo é um caractere especial, que é o /0. Esse é o caractere nulo, para caractere mesmo, tá? Que é o 0, na verdade, né? O inteiro 0. Então, só pra gente... só pra vocês saberem. Então, o que ele faz aqui? Quando eu ponho porcentagem S, ele vai imprimir todos os valores até encontrar um /0. Tá? Basicamente é isso que ele faz. Então, eu vou deixar um espaço aqui, ó, só pra gente ver. Se eu colocar um /0 aqui, ó, então o que ele vai vir fazendo? Ele vai começar no endereço B, né? Quer dizer, ele vai começar no primeiro endereço aqui da matriz. Então, eu vou começar no primeiro byte. O primeiro byte é relativo a esse B aqui. E aí, quando eu ponho porcentagem S, ele entende o seguinte, vai byte a byte imprimindo cada byte como se fosse um caractere, até você encontrar um /0. É isso que ele está fazendo. Então ele foi para o primeiro endereço. Isso é /0? Não, imprime. Foi para o segundo endereço. Isso é um /0? Não, imprime. Foi para o terceiro endereço. Isso é um /0? Não, imprime. É /0? Não, imprime. É /0? Não, imprime. Só que como não encontrou ainda um /0, ele vai para o próximo endereço aqui. Qual é o próximo endereço? É esse, né? Então, como não tem mais nada aqui nessa linha, ele pula para a próxima linha. É /0? Não, imprime. É /0? Não, imprime. É /0 é para. A gente vai ver aqui, vou mostrar para vocês. Ele vai imprimir uma exclamação também, porque antes de imprimir, antes da impressão aqui, antes da impressão efetiva aqui, eu estou trocando o caractere na linha 0, coluna 3, que é esse cara aqui, para exclamação. Então, como eu troquei, ele vai imprimir com exclamação. Então, vamos lá. Então, olha só. Ele imprimiu bom, espaço, AB. Porque ele imprime até encontrar um /0. Tá? Acho que foi bom eu ter falado isso, porque senão fica incompleto a ideia aqui, tá? Vamos deixar assim. Então aqui,
chamada de string. Quando usamos a máscara, porcentagem S, o printf imprime byte a byte como caractere, quer dizer, interpretando como caractere até então cada valor, quando usamos a máscara, máscara porcentagem S, o printf começa pelo endereço indicado e imprime cada valor byte a byte, interpretando como caractere, até encontrar um caractere nulo, que é o /0. Contou um /0, ele para. É o critério de parada para ele. Tudo bem, pessoal? Então, só para mostrar aqui como é que funciona uma string, que é um array, é um array de char, só que ele tem esse caractere especial aqui, que indica o final da string, né? Indica quando eu tenho que parar, tá bom? Beleza, então vamos mostrar agora sobre o argv e o argc. Então, o argc indica para mim, o valor do argc indica quantas strings existem no argv. E aí o argv de 0 é a primeira string, o argv de 1 é a segunda string, e assim por diante. Então, exatamente, o argc guarda quantidades, não a quantidade de chars, ele guarda a quantidade de strings mesmo, tá? Em que cada string tem o seu próprio tamanho. Tá? Cada string, argv de qualquer valor aqui, k, para k igual a 0 até argc menos 1, né? Então, o último elemento é um argc menos 1, começa no 0. Cada string tem seu próprio tamanho, ou quantidade de chars. Tá. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Se eu sei o valor do argv, eu consigo percorrer todos os argv, se eu sei o valor de argc, eu consigo percorrer todos os argvs. Aqui eu estou fazendo só para o 0. Se eu tentar fazer para o 1 aqui, ó, vou tentar fazer assim, ó, argv de 1. Por aqui, segundo valor do argv, ou seja, argv de 1. O que eu estou assumindo aqui? Quando eu imprimo o argv de 1, eu assumo que o usuário digitou 2 argumentos. Senão, pode ser que tenha algum problema. Então, vamos lá. Ó. Então, mate, e aí eu vou digitar 10 aqui. Então, olha só. São 2 argumentos. O primeiro argv, o argv de 0, que é o primeiro argumento, é o próprio nome do programa. O segundo é o 10 que eu digitei. Tá? Então, isso aqui na verdade, isso aqui não é um número, não, tá? É um caractere. Tanto que se eu colocar um A aqui, ele aceita. Tá? Se eu colocar qualquer valor aqui, bem louco, ele aceita também. Tá? Agora, vamos supor que eu não coloco nada. O que será que vai acontecer? O argv de 1 vai estar vazio? Vai estar vazio aqui, certo? Está nulo aqui. Mas eu corro um risco quando eu faço isso. Tá? Porque eu estou acessando uma posição da memória que não está alocada. Então, quando eu começar aqui, vou tentar acessar outras posições. 2 e 3. Então, quando eu faço isso aqui, olha só o que ele fez. Ó. Ele começou a pegar coisas aqui que não tem nada a ver com o programa. Que, mais uma vez, em linguagem C, como a gente tem acesso aos endereços de memória, a gente tem, ao mesmo tempo, uma bênção, né, que é conseguir acessar essas coisas. Então, aqui, por exemplo, ele está olhando a seção do terminal. Está até pegando aqui de onde ele está rodando isso, etc. E uma maldição, né, que o problema é que quando eu tenho acesso a isso também, eu tenho que ter
cuidado, porque qualquer coisa que eu faça errada pode dar problemas muito sérios de uso de memória, tá? Bom, então vamos lá. Como é que idealmente eu teria que fazer isso? Ao invés de acessar assim loucamente, igual eu fiz, vamos fazer o seguinte. Vamos imprimir todos os argvs. Argv de K. Então, como é que eu faço para imprimir todos os argvs de K? Alguma sugestão? Todos que foram digitados só, né? Que foram efetivamente digitados. Como é que eu faço? Sugestões? Só o Israel? Ninguém mais? Então, usar o while ou for, isso mesmo, a gente tem que usar uma estrutura de repetição, tá? Vamos repetir aqui. Então, for para k igual a 0. Vamos começar aqui com int k igual a 0. Então, eu estou declarando a variável já e usando ela aqui dentro, tá? Então, k igual a 0. K menor do que o argc. Né? Lembrando que se o argc for 0, desculpa, se o argc for 1, então quer dizer que tem só a posição 0. Se for 2, quer dizer que tem a posição 0 e 1, assim por diante. K++. Então eu vou imprimir o porcentagem D, o arg, vamos dizer assim, vamos colocar assim, ó, argv de porcentagem D é igual a porcentagem S. Lembrando, né, a gente tem uma string aqui. Argv de K. K primeiro. Argv de K, porque eu quero mostrar qual é a posição também. Legal, e no fim aqui, vamos dar um /n. Maravilha, então agora a gente está imprimindo todos os valores. Vamos lá. Então quando eu digito aqui mat, Moacir, 1, 2, 3, 4, 5, USP, beleza. Então o que a gente tem? O que foi digitado aqui? Ó? 1, 2, 3, 4 argumentos. O que são esses argumentos? Todos cadeias de caracteres, sequências de caracteres. Então, como eu digitei 4 sequências de caracteres, o argc é 4, e aí eu começo a imprimir todos eles. Aqui eu imprimi o primeiro valor fixamente, porque sempre eu tenho o argv de 0 sempre existe, que é o próprio programa. Tá? Os outros é que não necessariamente existem. Então aqui eu tenho 4 argumentos, e eles são esses aqui, então eu consigo extrair e saber o que o usuário digitou. Para que isso é útil? Quando a gente vai fazer um programa, aqui, por exemplo, quando eu uso, por exemplo, o programa ls, que lista os itens da pasta atual. Só que eu não tenho só a opção ls. Eu posso digitar, por exemplo, ls-l. Esse "-l" vai me dar mais opções, como quantos bytes tem aqueles elementos, aqueles arquivos, que hora que eles foram criados e o dia, e assim por diante. Então eu consigo utilizar esse "-l" aqui, ele está sendo capturado por esse programa pelo argv1. Eu posso fazer uma outra coisa aqui, né? Então eu tenho... Como é que eu trato, né, tudo isso? Né? Eu tenho eu posso ter múltiplas opções. Tá? Então, quando eu utilizo, por exemplo, a cópia, né, o programa de cópia, CP. Então eu quero copiar esse programa aqui, matriz. Então esse é o argv, esse é o argv1. Eu quero copiar ele num outro programa, matriz 2. Ou, por exemplo, argc, argv.c. Então, esse cara aqui é o argv, esse é o argv de 1 e esse é o argv de 2. Então, ele consegue capturar. E agora, quando eu listo, aparece aqui, ó, argv, argc, argv. Então, é para isso que esse programa, esse tipo de coisa é útil, para você passar parâmetros, o usuário não vai precisar digitar depois, via scanf. Eu capturo por meio da entrada do próprio programa, já na linha de comando direto. Então, essa é a vantagem. Tudo bem? Então, eu vou deixar esse programa aqui como sendo
ao invés de programa mostrar conceitos relacionados a arrays, e eu vou trocar isso aqui para ficou um pouquinho maior do que eu esperava, utilizando o argc e argv da função main. Eu dei esse exemplo aqui. E agora é legal que dá para usar esse tipo de coisa, né? Então, vamos supor que eu tenho essa matriz, e aí eu quero fazer o seguinte, deixa eu copiar tudo isso aqui para cima. Então, vamos copiar todo esse cara aqui para cima. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou utilizar o primeiro argumento. O primeiro argumento ele vai me indicar quantas linhas da matriz eu quero imprimir. Então, eu vou ter aqui, ó, se vou pegar aqui ó, quantas linhas, né? Número de linhas. Vai ser o argv. Esse é um detalhe, né? Se o argc for maior do que 1, ou melhor, for igual a 2, maior ou igual a 2, maior ou igual a 1. Então eu vou pegar o primeiro argumento, que é o argv de 1, e vou transformar ele em um inteiro. Lembra que esse argv1 aqui, ele é string. Então, esse cara aqui, o argv de 1, é uma string. Uma cadeia de caracteres. Quero converter para inteiro. Então, para isso, eu tenho uma função chamada alphanumeric to integer. Tá, esse é o nome da função. Deixa eu só verificar aqui se é isso mesmo. Na referência aqui da linguagem. Eu acho que é isso. O que eu me lembro é isso mesmo. Mas tudo bem. Então ele é alfanumérico, né? Quer dizer, ele tem, tem caracteres do alfabeto e numéricos. Eu vou converter para inteiro. Alphanumeric to integer, então é A to I. E aí eu tenho aqui uma string e ele retorna um inteiro. Basicamente isso. Então, atoy, famoso atoy. Então eu passo um string ou uma sequência alfanumérica e ele joga para um inteiro. Tá? Então tem que converter aqui. Então se isso for verdade, né, vamos pegar aqui n linhas, eu vou declarar aqui em cima, vou jogar 0. Se eu tiver um argumento, pelo menos argumento, eu vou utilizar esse argumento como sendo o número de linhas a ser impressas. Tá? E agora eu vou fazer um for aqui, ó, int k, das k linhas, começando com 0, k menor do que o número de linhas, k++, e vou usar isso aqui para imprimir da matriz. Então a linha K da matriz, ou seja, matriz porcentagem, vou deixar assim mesmo, linha K da matriz. Então, matriz K. Vou imprimir cada uma dessas linhas. E aí, beleza. E aí, só uma questão, né, que aqui a gente está com duas linhas. Deixa eu colocar mais que uma linha aqui. Vou colocar mais uma. Mas que eu estou assumindo, né, que essas linhas, elas terminam. Vamos colocar aqui um /0 no final, para dizer que, efetivamente, cada uma delas vai ser impressa independentemente, né, senão é complicado. Então aqui, vou deixar esse /0 aqui de propósito, só para mostrar que ele vai imprimir só o A e o B, tá? E aqui o outro eu vou colocar A, X, 0 e
Não, barra 0 também. E aí vamos fazer mais uma linha, fazer 4 linhas. E aqui nessa linha eu vou colocar arroba x t arroba usp, vai. Arroba usp, beleza. Então eu tenho que tirar aqui esses caras, porque inicialização. Então essa matriz ela tem 4 linhas e eu só vou aceitar, né? Então eu vou pegar aqui e vou verificar, ó, se o número de linhas for maior do que 4, então eu posso até dar um erro aqui, né? Falar, olha, o número máximo de linhas é 4. Então eu vou fazer um return 1 aqui. Então sai do programa, não deixo ele fazer. Tá bom? Então vamos lá. Então o que o programa está fazendo, né? A gente entra aqui, então eu estou explicando como é que funciona o argc e o argv primeiro. A gente imprime todos os argvs que foram efetivamente digitados. Depois eu crio uma matriz. Crio uma matriz aqui, com 4 linhas, 5 colunas. Isso aqui é fixo, tá? E aí, cada uma das linhas é uma string. E sempre terminando com barra 0 para eu poder usar o porcentagem S. Senão dá problema no porcentagem S, tá? Senão eu teria que fazer... imprimir cada caractere individualmente, eu não quero fazer isso. Lembrando que essa linha aqui é um caso particular, como ela tem um barra 0 no meio, ele vai imprimir só até o A e o B, tá? Porque é o que ele sabe, ele vai encontrar o barra 0 e vai parar. Eu vou jogar um ponto de exclamação aqui nesse lugar, para mostrar que eu posso mexer na matriz do jeito que eu quiser, tá? E agora, então, eu tenho uma variável n linhas. Então, se o argumento for maior do que 1, eu vou capturar esse argumento e transformar ele no inteiro e verificar. Se for maior do que 4, eu dou um erro aqui, saio do programa. Se não for, ele imprime as linhas da matriz de 0 até o número de linhas que foram pedidas pelo usuário. Então, vamos lá. Então, compilei. Mate. Então, se eu não digitar nada, ó, ele não vai fazer nada, né? Só tá mostrando aqui o primeiro argumento e acabou. Se eu digitar alguma coisa, vamos por 2 linhas. Ué, tem uma coisa errada, hein? O que eu fiz de errado, será? Tá imprimindo. Então, se o argc for maior ou igual a 1. Vamos pegar aqui, ó. Fazendo uma coisa estranha aqui. Vamos... Vou colocar isso aqui como sendo uma forma de depurar o código, né? Então, só para eu imprimir aqui quantas linhas eu consegui capturar. Se é que eu não estou fazendo alguma coisa errada aqui antes. Será que eu estou alterando o argv, o argc? Não, né? Então vamos lá. Tá, realmente... já sei o que eu estou fazendo. Eu estou mexendo em um programa que é o argc argv e compilando o outro, que é a matriz. Eu troquei o nome dele, né, para representar melhor o que a gente está estudando. Então, argumentos. Agora sim. Agora deu problema, né? O que foi esse problema aqui? Olha, então, aqui, vamos lá. Logo depois que ele imprime aqui o argumento, ele passa um argumento, então, aqui eu tentei olhar se o número de argumentos era maior que 1, né? Não maior ou igual a 1. Repara que se for um argumento só, ele vai tentar acessar o segundo argumento e ele não existe, tá? Então, argv1 não existe. Então, nesse caso aqui, por isso que eu preciso desse if aqui. Então, eu vou tirar isso aqui, vou deixar 1. Né? Se isso aqui for verdadeiro,
se eu tentar acessar, eu tentei acessar um argumento que eu não digitei. Então ele dá um erro de falha de segmentação. Tá? Esse é que é o perigo de utilizar essas coisas assim, tá? Então tem que tomar cuidado. Então tem que ter certeza que o argc é maior do que 1, que é o que eu queria fazer antes aqui. Então maior do que 1. Agora sim. Então beleza, não digitei nenhum argumento, aí ele não fez nada. Se eu digitar um argumento aqui, 2, por exemplo, então ele vai imprimir duas linhas. Linha 0, bom. Linha 1, AB. Se eu digitar 3, ele imprime 3 linhas. Se eu digitar 4, ele imprime 4 linhas. Se eu digitar 5, ele me fala, ó, o número máximo de linhas é 4. Beleza? Então esse é um jeito para vocês fazerem programas que funcionam utilizando a própria linha de comando. Dá para fazer isso, fica bem legal, tá? E de alguma maneira, a gente também já está vendo junto com isso os conceitos aqui, porque isso aqui nada mais é do que um array, tá? Na verdade é um array multidimensional, porque argv é um array que cada posição dele é uma string, que por si só é um vetor de caracteres.